Bom dia, queridos alunos. Então, hoje nós vamos ter aula de física e nós vamos trabalhar um conteúdo que vocês já viram lá naquele vídeo que eu mandei para vocês de introdução sobre o estudo dos movimentos. Então, o que vai ser a aula de hoje? Eu vou explicar uma parte daquele vídeo e vou explicar também para vocês o conteúdo que vocês têm no caderno, que vocês copiaram daquelas imagens que eu mandei para vocês pelo Classroom. Então, o conteúdo todo vocês já têm, mas falta eu explicar esse conteúdo para vocês. Por mais que vocês já assistiram o vídeo, é importante a fala da professora, tá? Porque, de repente, a linguagem que eu uso para vocês vai ser mais fácil de vocês entenderem do que aquela no vídeo, tá? Então, introdução ao estudo dos movimentos. Então, se a gente está falando em movimento, a gente vai precisar determinar o que é movimento, tá? Então, na física, movimento é a variação da posição. Posição é uma distância, um espaço, tá? Então, movimento é a variação de uma distância, de um espaço, de um objeto ou um ponto material no decorrer do tempo. Então, enquanto o tempo vai passando, esse objeto ele vai se deslocando, ele vai se movimentando, tá? Então, a parte da física que se preocupa em estudar com movimento é a mecânica, e é o que a gente estuda no primeiro ano, tá? Que eu falei lá para vocês no primeiro dia de aula. Então, agora eu vou mostrar para vocês uma simulação determinando um tipo de um movimento, tá? Então, aqui nós temos uma simulação de naves espaciais que elas estão se desviando de asteroides, tá? E elas estão o quê? Determinando um tipo de movimento. E é justamente isso que a física faz, tá? Ela faz essa determinação do tipo de movimento. Como inicialmente a gente vai começar com um movimento simples, tá? E aí, dentro da física, os movimentos simples, eles são estudados na cinemática. A palavra cinemática, ela significa movimento, tá? Então, é a parte da física que estuda o movimento, só que nós não vamos se preocupar em estudar os motivos que originam o movimento. A gente vai estudar só o fenômeno movimento, tá? Então, imagine o seguinte, a gente tem dois carros. Esses dois carros, eles estão em deslocamento por uma estrada, tá? E eles estão em movimento. Será que eles realmente estão em movimento? Ó, como a própria simulação fala para vocês. Podemos dizer que o carro azul está em movimento? Sim. Não em todos os casos? Vocês vão provavelmente dizer sim, está em movimento. Mas será? Então, deixa eu colocar rodar a animação para vocês. Então, gente, comparando, ó, deixa eu só voltar aqui para vocês. Comparando com a estrada, com as árvores, com as pedras, o carro azul está em movimento. Mas, comparando com o carro amarelo, ó, comparando com o carro amarelo, o carro azul ele não está em movimento. Por quê? Porque entre o carro azul e o carro amarelo não há deslocamento. Os dois não estão mudando de lugares, tá? Entre eles. Na estrada, comparando com as pedras,
Comparando com as árvores, há deslocamento, tá? Mas entre o carro azul e amarelo, eles sempre estão um do ladinho do outro, sempre no mesmo lugarzinho, um do ladinho do outro, ok? Então, nós vamos agora para a próxima parte. Para a gente determinar, então, se eles estão em deslocamento ou não, tá? A gente precisa saber se um corpo ele está em movimento ou em repouso com um referencial. Então, comparando lá no exemplo dos carros com a estrada, as pedras, as árvores, os dois carros estão em movimento. Comparando o carro azul com o carro amarelo, ou fazendo o contrário, os dois carros estão em repouso, porque sempre os dois motoristas vão se olhar com as mesmas posições, se enxergando nas mesmas posições, tá? Então, o que é movimento e repouso? Movimento, então, é deslocamento de um objeto no decorrer do tempo, usando o referencial. E repouso é quando você usa o referencial e não há o deslocamento desse corpo ao longo do tempo, tá? Então, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo do Estude, tá? Que fala sobre referencial. Como que a gente identifica o referencial? O que é esse referencial, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Eu trouxe aqui para vocês o meu quarto. Perceba que aqui a gente tem um quadro, o cesto de roupa suja, minha janela, obviamente uma tomada, a mesa onde eu estudo e aqui uma estante com meus livros. Vamos supor que eu tenha perdido a minha chave. E eu perguntasse para você, onde está a minha chave? Eu imagino que vocês me dariam as seguintes respostas. Por exemplo, está embaixo da janela, está à direita da tomada. Ou você também pode dar
Então, pessoal, como o professor falou, determinando um referencial, a gente vai conseguir localizar esse objeto, tá? Que nem o exemplo que ele colocou lá do molho de chaves. A gente vai conseguir determinar se está em movimento ou repouso. E aí entra os exemplos que eu coloquei no caderno para vocês, tá? Que vocês colocaram através das imagens que eu enviei para vocês, de um passageiro que está dentro do ônibus, tá? Então, o passageiro dentro do ônibus, quando o ônibus está em movimento, ele olha para fora, ele vai ver que, em relação ao que está lá fora, por exemplo, casas, árvores, campos, ele está em movimento. Mas ele, olhando para os outros passageiros que estão dentro do ônibus, que estão sentados, ele está em repouso. Então, comparando com o que ele vê lá fora enquanto o ônibus está em movimento, ele está tendo deslocamento. Mas comparando com os passageiros que estão dentro do ônibus ou com o motorista, ele está em repouso. Então, isso depende muito do referencial. E o referencial é que vai determinar se um corpo está em movimento ou repouso. Dentro disso também entra a questão da trajetória, tá? Trajetória, então, nós vamos ver daqui a pouco. E quando a gente fala em movimento, repouso, trajetória, deslocamento, a gente vai conseguir poder determinar a velocidade e a aceleração de um corpo. Inicialmente, a gente vai trabalhar só com a velocidade, tá? Então, deixa eu colocar aqui para vocês que ele vai mostrar agora um exemplo prático de referencial para vocês entenderem lá, comparando com o exemplo que ele fez no início da aula, tá? Então, deixa eu só rodar aqui a animação novamente. É simplesmente uma frase, é uma coisa extremamente importante, porque quando a gente define um referencial, a gente está analisando através daquele corpo, a gente está analisando outros corpos, e a gente pode definir tudo isso. Viu como referencial é muito importante? Beleza? Vamos voltar agora lá para o nosso quarto. Pessoal, voltando para o nosso quarto, perceberam o quanto é importante a gente adotar um referencial? Porque através dele eu consigo localizar, saber se ele está em movimento, se ele está parado, eu consigo saber a trajetória, a sua velocidade, a sua aceleração. Então o referencial é muito importante. Quando a gente usou, por exemplo, a tomada, através dele, através da tomada, melhor dizendo, eu consigo fazer tudo isso para qualquer corpo, não só os que estão aqui no quarto. Então perceba como adotar um referencial é extremamente importante para os problemas da física. Então, pessoal, a gente vai também falar agora a questão de como ocorre a trajetória, tá? Então, vai ter mais um vídeo do professor Doug, tá? Sobre a questão da trajetória e determinação do movimento, tá? Eu vou ir comentando na medida que vai rodando o vídeo, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Se eu perguntasse para vocês, você está em movimento ou você está em repouso? Imagino que muitos podem responder que estão parados, em repouso. Outros vão falar, isso é pegadinha, está em movimento. Mas quantos de vocês pensaram no referencial para dar essa resposta? Não pensaram? É extremamente importante. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Pessoal, voltando. Para a gente definir se um corpo está em movimento ou se ele está em repouso, a gente precisa adotar um referencial. Por exemplo, tá vendo esse carrinho? É muito comum as pessoas falarem que esse carrinho está em movimento e a árvore, esse fruto estão parados. Mas isso não é verdade, porque não foi dado o referencial para fazer análise. E sem o referencial a gente não consegue determinar. Mas professor, como que eu defino então que um corpo está em movimento e como que eu defino se um corpo está em repouso? Um corpo está em movimento quando a posição dele altera para um dado referencial. Então o corpinho está em movimento quando a sua posição altera para um dado referencial.
é o exemplo que eu passei para vocês no caderno, tá? Um passageiro olhando para fora do ônibus em movimento, para ele, a árvore, a casa, as pessoas, tudo que ele for ver está em movimento, tá? A gente sabe que é ele que está em movimento, mas como o referencial é para ele, então para ele está em movimento. O que não vai estar em movimento para ele é os passageiros que estão ao seu lado sentados, tá? Agora imagine o seguinte, tem uma pessoa num ponto de ônibus parada, olhando para os carros que estão passando, tá? Então, para essa pessoa que está parada, os carros que estão passando estão em movimento. Porém, o poste, a casa que está do lado, o próprio ponto de ônibus está em repouso. Então, vocês têm que cuidar o que vocês adotam como referencial, tá? Então, agora o professor vai colocar isso para vocês, tá? Se eu adotasse o Sol como referência, perceba que a Terra gira ao redor do Sol. Então, em relação ao Sol, a Terra está mudando sua posição. Como tudo isso aqui está na Terra, significa que para o Sol, a árvore, o fruto e o carro estão em movimento. Nossa, sério? Sério. Agora, é possível encontrar um referencial onde um carro está em repouso? Sim. Então, gente, sempre que não se referir, a gente está usando a Terra como referência, tá? Quando, por exemplo, não falar o tipo de referencial que tem para determinar se é movimento ou repouso, a gente usa a Terra. E o planeta Terra, como o professor acabou de falar, ele está em movimento, tá? Porque ele está completando o seu ciclo, tá? E aí, comparando ao Sol, também a gente está em movimento, porque a gente está completando o seu ciclo ao redor do Sol. Então, sempre que a gente usar como referência o Sol, a Terra, a gente está em movimento. E quando não for falado nada, a gente usa como referência a Terra, tá? Eu tô falando Terra, o planeta Terra, tá? Então, deixa eu rodar o restinho do áudio, do vídeo para vocês. Só um pouquinho. Então, vai voltar um pouquinho para vocês, tá? A árvore, perceba que a posição dele não muda. Se a posição desse fruto não muda, significa que esse fruto está em repouso em relação à árvore, certo? Agora, vem outra coisa mais curiosa. Se eu adotasse o Sol como referência, perceba que a Terra gira ao redor do Sol. Então, em relação ao Sol, a Terra está mudando sua posição. Como tudo isso aqui está na Terra, significa que para o Sol, a árvore, o fruto e o carro estão em movimento. Nossa, sério? Sério. Agora, é possível encontrar um referencial onde um carro está em repouso? Sim. Por exemplo, se eu adotar essa pessoa, o motorista, como nossa referência, eu tenho que desenhar os eixos sobre ele, né? Então aqui, eixo Y, eixo X. Eixo Y, eixo X. Perceba que sobre a pessoa eu desenho a referência, certo? Olha só o que acontece. A posição do carro não muda para essa pessoa. Portanto, para essa pessoa, para o motorista, o carro está em repouso. Porque a posição do carro não está mudando. Isso acontece, perceba, a posição do carro não mudou em relação à pessoa. Portanto, o carro está em repouso para a pessoa. E a árvore, professor? Perceba que para a pessoa, a posição da árvore está mudando. Portanto, para essa pessoa, para o motorista, a árvore está em movimento, porque a posição mudou. Então, fazendo um fechamento, perceba o seguinte. A gente pode falar que um corpo está em movimento quando a posição do corpo altera para o referencial, ou melhor dizendo, corpos estão em movimento, né? Em movimento quando a posição dos corpinhos alteram. Se a posição alterou, está em movimento. Se a posição permanece a mesma, significa que está em repouso. É uma coisa importantíssima, que é a questão de ser recíproco, a questão de movimento e repouso. Como assim? Se o carro está em movimento para a árvore está em movimento para o carro. Se a maçã está em repouso para a árvore está em repouso para a maçã. Essa questão do recíproco é muito importante, beleza? E agora... Então, pessoal, sempre que a gente determinar, então, que um corpo está em movimento em relação ao outro, os dois estão em movimento um em relação ao outro, tá? Mesma coisa, repouso. Se a gente determinar que um corpo está em repouso em relação ao outro, é recíproco, tá? O outro corpo vai estar em repouso também. Então, trajetória.
que vocês têm também no material de vocês. Trajetória, gente, é uma linha formada por posições que ela vai descrever durante o movimento de um corpo, tá? Então, é o caminho que esse corpo vai percorrer. Então, essa trajetória ela vai depender de qual referencial que a gente vai usar. E aí, a gente pode ter, por exemplo, uma trajetória em linha reta, a gente pode ter uma trajetória que é curvilínea, que é uma curva. A gente pode ter uma trajetória totalmente irregular, tá? E aqui vai para vocês um exemplo, tá? Então, um avião apresenta velocidade constante. Em determinado momento, ele abandona uma carga, uma caixa, tá? Essa carga irá cair, obedecendo a uma trajetória. Mas a trajetória apresentada pela carga em queda livre, ela vai depender do observador. Nesse caso, ele é um referencial. Então, imagine o seguinte, que a gente tem um avião, tá? E esse avião, ele tá com uma caixa e ele vai largar essa caixa, tá? Então, imagine que você está do lado de fora do avião, visualizando essa caixa sendo largada pelo avião, ok? É isso que a gente vai visualizar, tá? Durante a queda da caixa, tá? A gente vai ver um conjunto de pontinhos. Claro que a gente não vai ver o conjunto de pontinhos, mas fisicamente é um conjunto de pontinhos, tá? Que vai demonstrar por onde que a caixa vai ir caindo conforme o que o observador está vendo. Então, conforme o que a gente está vendo que caiu lá do avião, tá? Então, essa imagem que a gente vê da queda da caixa, ela é uma parábola, ela é uma curva, tá? E na física a gente chama essa curva de parábola. Então, esses pontinhos vermelhos que vocês estão vendo é o conjunto que a gente chama de trajetória. Então, esse foi o caminho que a caixa percorreu desde que caiu do avião. Agora, imagine o seguinte. Só um pouquinho para vocês aqui. Sim, a mãe já junta. Então, imaginem o seguinte, tá? Vamos continuar aqui, vamos ver o que vai acontecer agora. Então, agora, a gente não tem mais o observador do lado de fora observando. Agora, o observador, ele está dentro do avião e ele está vendo a caixa sendo jogada de dentro do avião. O que vai acontecer, então? Vocês viram que é diferente, né, o movimento. Então, ó, deixa eu colocar aqui de novo aqui para vocês conseguirem visualizar, tá? Ó, então a caixa tá dentro do avião e eu estou dentro e eu estou observando de dentro o que vai acontecer, tá? Vocês lembram que era uma curva, né? E olha agora. Então, agora, o movimento é em linha reta. Por isso, gente, que é tão importante a questão do referencial, tá? Por quê? Porque ele vai determinar que tipo de movimento que a gente está vendo e se o corpo está em movimento ou não, tá? Então, do lado de fora, olhando a caixa cair, o corpo está descrevendo uma parábola. Olhando agora de cima, lá de dentro do avião, a caixa caindo, ele está descrevendo uma linha reta, tá? Então, por isso que é tão importante a questão do referencial. Então, agora eu vou colocar aqui para vocês mais um vídeo do estude, tá? Bem interessante que vai auxiliar e eu vou auxiliar vocês a entenderem e eu vou comentando ele, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Se eu perguntasse para vocês, localize para mim essa joaninha, dê para mim a posição dela. Eu sei que muitos vão me dar a lousa como referencial, falando que a joaninha está na lousa. De fato, isso não é verdade. Se fosse algo informal, você fala assim, tá quase perto do meio da lousa. Ok, mas na física a gente precisa de algo mais preciso. Como que você faria para me dar a posição dela? Essa resposta a gente vai ver na aula de hoje. Então vamos lá?
é dada num certo instante de tempo. Eu trouxe para vocês aqui a primeira situação, onde o corpinho tem movimento unidimensional. Ele anda somente sobre uma linha. Por exemplo, esse corpinho A, ou ele vai vir para a direita, ou ele vai vir para a esquerda. Como que a gente vai fazer para dar a posição ou espaço desse corpinho? Lembre-se, a gente precisa de um referencial. Ah, professor, o referencial pode ser a estrada inteira? Não, o referencial é um ponto, uma parte do corpo. Então, vou adotar um referencial aqui como esse pontinho. Esse pontinho vai receber o nome de origem dos espaços. Origem dos espaços. Mas, professor, o que seria isso? Seria o zero da régua. Sabe o zero da régua? Conforme você vai distanciando, tem 1 centímetro, 2, 3, 4, assim por diante. Esse local vai ser a origem dos nossos espaços. É onde está o nosso referencial. Aqui vai ter uma plaquinha que vai receber o número 0. Perceba que a partir dele, conforme eu vou andando para a direita, eu vou me distanciando. Assim como se eu fosse andando para a esquerda. Eu posso colocar aqui, como na régua, outras plaquinhas que indicam outros números. Conforme eu vou andando para a direita, vai ficando cada vez mais distante. Ou para a esquerda, mas como que eu vou fazer para diferenciar se eu estou indo para a direita ou para a esquerda? Na física, a gente vai utilizar o sinal positivo ou negativo. Para isso, é importante definir uma orientação para a nossa possível trajetória desse corpinho A. Detalhe, não significa que ele está indo para a direita, é uma orientação do nosso referencial. Então, gente, muito importante essa parte, tá? Existe deslocamento negativo. O que significa deslocamento negativo? Ou seja, percorrer distância negativa, tá? Significa que o corpo ele está indo contra o sentido da trajetória. O sentido da trajetória é para que lado o trajeto está indo, tá? Claro que não significa que é para a direita ou para a esquerda, como o professor está falando, mas ele vai dar o sentido em que a estrada ela está indo, tá? Às vezes não é dado isso por desenho, é falado. Então vocês têm um exemplo lá no caderno de vocês que fala de Faxinal dos Guedes a 13 Tilhas, tá? Ou, por exemplo, de Xaxim a Palmas, tá? Então, vocês estão indo de Xaxim a Palmas ou de Faxinal dos Guedes a 13 Tilhas. E não o sentido contrário, tá? Se você estivesse fazendo o sentido contrário, vocês estariam fazendo, então, daí um deslocamento negativo, tá? Então, deixa eu agora colocar aqui para vocês, para que o professor continue a falar dele. Significa que para a direita desse zero, eu vou dar plaquinhas positivas, plaquinhas que indicam distâncias desse zero positivo. E para a esquerda, negativo. Muito bem, colocando aqui as outras plaquinhas, ó, mais uma plaquinha, mais uma plaquinha, mais uma plaquinha aqui. Por uma questão de espaço, eu vou colocar essa plaquinha em 5 em 5. Então, à direita, a primeira plaquinha que eu tenho está a 5 metros do nosso referencial. A próxima vai estar a 10 metros. E a próxima, 15 metros. Certo? E essa daqui? Essa aqui está à esquerda. Então, ela vai receber menos 5 metros. Certo? E assim por diante. Beleza, feito isso, agora eu consigo saber a posição do corpinho A. Vamos supor que eu faça essa medida às 8 horas da manhã. Como que eu informo para vocês a posição do corpinho A? Tem uma letra que a gente vai usar. Geralmente a gente usa a letra S, que representa espaço, ou space em inglês. A gente pode, quando o movimento é unidimensional, também usar outra letra, chamada de X. A posição do corpinho representa a letra X. Nesse caso, eu vou optar pela letra S. Pergunto para vocês, às 8 horas da manhã, onde está o carrinho A? O carrinho A está na posição 15 metros. Pergunto, o carrinho A andou 15 metros? Não. Eu sei que às 8 horas da manhã ele está na posição 15 metros. Para onde ele está indo? Não faço a mínima ideia. Eu só sei que às 8 horas da manhã ele passou na placa 15 metros. Para onde ele foi, para onde ele vai, não faço a mínima ideia. Mas eu consegui dar para você a posição do corpinho. Lembre-se, essa posição é em relação a esse referencial que foi adotado de forma totalmente arbitrária. Beleza? Então, pessoal, como é que a gente determina essa trajetória, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo, tá? Então, imagine o seguinte. Nós temos aqui uma trajetória, tá? Nós vamos ter um objeto
percorrendo essa trajetória. Esse objeto, ele vai ter o ponto de origem, que é o ponto de origem da trajetória, tá? E nós vamos numerar essa trajetória. Então, essa trajetória aqui, ela tá indo 0, 10, 20, 30 e assim por diante, tá? Então, vemos que o objeto, ele está em qual posição? Ele está na posição 40, no sentido positivo, porque o desenho da minha trajetória está dizendo que ele está indo para o positivo, tá? Então, imaginei agora na outra situação. Ó, o objeto agora, ele está na posição 20, indo no sentido positivo, tá? Então, agora imagine outra situação. Ó, ele está na posição 30, indo para o sentido positivo, tá? Então, está ocorrendo o deslocamento em cima da trajetória e ele está indo nesse sentido positivo, ok? Então, o que é deslocamento e posição numa trajetória, tá? Deslocamento do corpo, então, é a variação de sua distância ao longo do tempo. Como é que a gente calcula a variação? Variação a gente calcula por ΔS, o S, então, de space, que o professor falou lá no vídeo, vai ser igual ao quê? A distância final, então, aqui no nosso desenho, ó, a distância final, tá? Menos a distância inicial. O que significa essa equação, tá? Então, significa, por exemplo, que se a gente percorrer o deslocamento aqui em cima, nós vamos fazer uma distância de 50 km. Em linha reta, é o que a gente determina o deslocamento, tá? Então, o deslocamento é a variação em linha reta entre dois objetos distantes um do outro, tá? Então, aqui no desenho, a gente tem, ó, dois objetos distantes um do outro, 30 quilômetros. Então, imagine o seguinte. Então, eu vou do prédio para casa, tá? Então, do prédio vai ser a origem do meu deslocamento. Então, ó, é o meu ponto S0. Ó, aqui da equação, tá? ΔS igual a S menos S0. Então, meu ponto de origem é o prédio, a posição 0. Nem sempre a posição 0, tá? Eu posso, por exemplo, partir de uma placa de 30. Eu tô partindo do referencial de uma placa de 30 km, por exemplo, tá? E aí, a distância que eu vou percorrer em relação à casa. O meio do caminho, aqui 10, 20, não interessa para nós, porque eu vou querer saber só o deslocamento em linha reta. Então, eu vou considerar o final, que é 30, menos inicial, que é 0. 30 menos 0, igual a 30. Então, o meu deslocamento aqui nessa figura, ele vai ser igual, ΔS igual a 30 quilômetros, tá? Que é o referencial aqui, ó, a nossa unidade de medida no sistema internacional. Perdão, a nossa unidade de medida aqui nesse exemplo é em quilômetro, não tá no sistema internacional, que lembra que eu falei para vocês lá na sala de aula, que no sistema internacional, comprimento a gente mede oficialmente metros, tá? Mas, se a gente tem um deslocamento, a gente vai ter o tempo passando. Então, enquanto o deslocamento está acontecendo, o tempo está passando. E como que a gente calcula esse tempo passando? A gente calcula através da variação do tempo. Então, variação do tempo vai ser o quê? ΔT, T minúsculo, tá? Que vem da palavra time, tá? Igual ao quê? O tempo final menos o tempo inicial. Então, ó, nós temos o mesmo deslocamento de antes, tá? Nós levamos o percurso, então, de 3 horas, tá? Então, aqui na origem nós vamos ter o tempo 0. E lá no final a gente vai ter o tempo de 3 horas. Como é que a gente calcula isso, então? Então, o meio não nos interessa, porque a gente já precisa saber só o tempo inicial e o tempo final. Então, a gente vai fazer final menos inicial. Então, 3 menos 0, 3. Então, o tempo desse deslocamento foi de 3 horas, tá? E uma coisa muito importante para vocês, que vocês até colocaram lá nas observações de vocês, tá? Não existe tempo negativo, tá? Então, sempre vocês vão considerar tempo positivo. Deslocamento
negativo existe, que é o deslocamento contra o sentido da trajetória, tá? E tempo positivo sempre existe, tempo negativo nunca existe, tá? Então vamos agora para mais uma aula, tá? Agora nós vamos fazer a relação entre tempo e distância, e vocês vão ver que a gente pode determinar alguma coisa que o objeto está fazendo, que a gente chama de rapidez, tá? E aí, pessoal, tudo bem? Eu trouxe para vocês uma estrada e indico nessa figura que às 2 horas, no instante inicial, o carrinho está saindo na posição 80 quilômetros da cidade A. Passado um certo instante, ele vai chegar na cidade B, que está localizada na posição 224. Perceba que a gente consegue saber o deslocamento, a gente consegue saber o intervalo de tempo, eu consigo representar a trajetória, mas tem uma nova grandeza que é extremamente importante para a gente. Qual é? Perceba o seguinte, está aqui o deslocamento do carrinho, da posição 80 para a posição 224. Se eu te desse, por exemplo, que ele chegasse aqui no instante 20 horas, 8 horas da noite, ou 18 horas da noite, ou 16 horas da noite, 16 horas da noite são 4 horas da tarde, a gente consegue ter uma ideia. Por exemplo, se a viagem começasse às 2 e terminasse às 8, falou, nossa, que viagem longa. Se fosse das 2 às 18, ela seria um pouco menor, mas ainda seria longa, desgastante. Das 2 às 16, ela seria mais curta. Com esses intervalos de tempo diferentes, a gente consegue ter uma noção da rapidez com que o carro teve nessa viagem. Essa rapidez está associada à velocidade. E você sabe calcular a velocidade de um carro? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Pessoal, voltando. O que eu fiz? Eu peguei aquela imagem que eu tinha dado, aquele desenho que eu fiz, e reduzi ele e coloquei bem pequenininho. Perceba o seguinte, nessa figura a gente consegue obter o deslocamento e a gente também consegue obter quanto tempo durou a viagem, o intervalo de tempo. E isso dá para a gente associar a rapidez do processo, porque para um dado deslocamento, se o tempo é curto, o corpo foi muito rápido. Se o tempo é grande, é porque o corpo foi mais lento. A pergunta é, como que eu dou o nome desse processo, dessa rapidez ou essa lentidão? No nosso caso, se chama velocidade. Nós, por enquanto, vamos estudar a velocidade escalar média. Ela não dá a velocidade real do corpo durante a velocidade nesse ponto, não vai dar. Mas ela vai dar uma velocidade escalar média, ou seja, ela vai dar pra gente, em média, o quanto esse corpo percorreu por unidade de tempo. Ou seja, vamos anotar aqui, o que significa essa velocidade escalar média? É a velocidade real do corpo? Não. Ela vai dar pra gente, então, em média, o quanto o corpo percorreu, ou o corpinho, o quanto o corpo percorreu por unidade de tempo. Muito bem. Agora, o que é percorrer? É uma certa distância, um certo deslocamento que o corpo vai ter. Quais são as unidades do deslocamento? O deslocamento é medido em metros, quilômetros, centímetros, milímetros e assim por diante. E qual a unidade de intervalo de tempo? Segundo, hora, dia, mês e assim por diante. Beleza? Professor, mas como calcula essa velocidade escalar média? A velocidade escalar média é dada por uma razão. Do quanto o corpo deslocou, o deslocamento escalar, pelo tempo que durou a viagem. Então, quando você fizer essa conta, ou quando o exercício pedir para você calcular a velocidade escalar média, você vai pegar o quanto o corpo deslocou e dividir pelo tempo que durou a viagem. E aí você vai obter a velocidade real do corpo? Não. Você vai obter a velocidade escalar média. E qual unidade que a gente vai dar para ela? Você vai fazer o seguinte. Quando a gente fala de unidade, a gente coloca a grandeza entre colchetes. Essa grandeza ela é obtida pela divisão desses dois. Muito bem. Você percebeu que aqui também está entre colchetes? Porque eu vou falar das unidades. Quero que você preste atenção no seguinte. Aqui. O que é esse sistema internacional? A velocidade escalar média dada no sistema internacional, ela vai ser dada por metro, porque o deslocamento é dado em metro, e o tempo, segundo. Essa é a unidade no sistema internacional. Só que no Brasil, é muito comum a gente usar outra unidade. Qual é? Vou chamar de usual. A outra unidade para o deslocamento é quilômetro e o tempo,
4 horas. Menos o instante que ela começa. A viagem começou às 2 horas da tarde. Dessa forma, a viagem durou 2 horas. Temos o deslocamento, temos o intervalo de tempo. Eu consigo, então, calcular a velocidade clara média. Em média, saber quantos quilômetros esse carro andou por hora. Fazendo isso, fazendo essa razão, quem é meu delta S? 144 quilômetros. Quanto foi o tempo que durou a viagem? 2 horas. Portanto, a velocidade média dá 72 quilômetros por hora. É a velocidade real do carro? Não, é uma possibilidade. Ela está dizendo para mim que, em média, a cada hora, esse carro deve ter rodado em torno de 72 quilômetros. Beleza? Ah, detalhe. Caso o exercício peça a resposta no sistema internacional, em metro por segundo, a gente tem que dividir isso por 3,6. E essa resposta seria 20 metros por segundo no sistema internacional. Em média, esse carro anda 20 metros a cada segundo. Beleza? Beijão e até a próxima. Então, pessoal, velocidade média é a velocidade que o carro percorre de forma, como é que eu vou dizer? De forma irregular ao longo do tempo. Não significa que ele vai todo o tempo percorrer essa distância, essa velocidade, tá? Como assim? Vamos imaginar nós fazendo uma viagem, tá? Então, a gente sai de um lugar, por exemplo, a gente sai de Faxinal dos Guedes, que vai ter o nosso ponto de origem como 0, e aí a gente vai para 13 Itilhas, tá? Ou a gente sai, por exemplo, de Xaxim, que é o nosso ponto de origem 0, e vamos para Palmas, tá? Que é o nosso ponto de chegada. Então, ao longo desse caminho, vocês sabem que a gente pode ultrapassar um outro carro, então nós vamos ter que acelerar. A gente pode encontrar algum caminho na estrada, a gente vai ter que ir mais devagar. Pode ser que aconteceu algum imprevisto na estrada, algum acidente, alguma coisa, a gente vai ter que ir mais devagar ainda. Vai ter alguns lugares que a gente pode encontrar um quebra-mola, pode ser que em algum lugar a gente encontre um buraco, pode ser que em algum lugar a gente não encontre um movimento e aí a gente anda mais acelerado, mas a gente não sabe o quanto é isso. Então, a velocidade média é quando a gente considera o ponto de origem e o ponto final como a distância, a variação dessa distância. E aí a gente vai considerar o quê? Velocidade é igual variação da distância por variação do tempo. Então, entre Faxinal dos Guedes e Três Itilhas, entre Xaxim e Palmas, quantos quilômetros tem? Tem 100 quilômetros. Então, essa vai ser a variação da distância, tá? Vai ser 100, que é o ponto de chegada, Três Itilhas ou Palmas, dependendo da onde que a gente saiu. E o ponto de origem, que é 0, que é Xaxim ou Faxinal, dependendo de onde saiu, tá? Então, vai ser 100 menos 0 igual a 100. Quanto tempo a gente vai levar? Desculpem. Quanto tempo a gente vai levar para fazer isso? Nós vamos levar um tempo de 2 horas, tá? Eu estou usando como agora a explicação para vocês, o exemplo que vocês têm no caderno. Então, nós vamos levar um tempo de 2 horas. Então, nós saímos do tempo 0, que foi onde a gente começou a nossa viagem, e quando a gente chegou no nosso destino, a gente olhou o relógio e viu, passou 2 horas. Então, a nossa distância vai ser 100 dividido pelo tempo que a gente levou, 2. 100 dividido por 2, 50. Então, o nosso carro, em média, levou um tempo de 50 km por hora. Então, a cada hora que passou, o nosso carro andou numa velocidade de 50 km por hora, tá? Para vocês também saberem, existem 2 tipos de velocidade. A velocidade média é essa que a gente acabou de determinar agora, que é uma média que a gente leva ao longo de um percurso no decorrer do tempo, tá? Mas existe também a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é aquela que naquele exato momento está sendo marcado. Por exemplo, nós temos aqui um velocímetro. Esse velocímetro aqui, ele está, o ponteiro dele está apontando para um valor.
Então, nesse exato instante de tempo que a gente olhou para o velocímetro, ele está apontando para um valor. Então, o valor está entre 120 e 160. Então, depois do 120, a gente tem o 130, 140, 150 e aí o 160, tá? Então, o ponteiro ele está exatamente em 140 km por hora, tá? Vocês viram também, lá no vídeo do professor, que ele fala que a gente trabalha muito aqui no Brasil com quilômetros por hora, mas oficialmente é metro por segundo que a gente mede velocidade. Então, como que a gente pode fazer essa conversão, tá? Então, a gente pode fazer essa conversão fazendo uma transformação de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente vai multiplicar por 3,6. E de quilômetro por hora para metro por segundo, a gente divide por 3,6. Eu daria como dica para vocês, memorizem isso, tá? Porque isso vocês vão usar muito, principalmente nos vestibulares. Essa parte da mecânica que tá caindo muito nos últimos anos, principalmente no Enem, que é uma coisa que não caía tanto, tá? Mas últimos anos tá caindo muito. E conversão, tá? Conversão de unidades de medida. Então, grave esse 3,6, tá? Então, de metro por segundo para quilômetro por hora, ó, do menor para o maior, vocês vão multiplicar. E do maior para o menor, vocês vão dividir, tá? Metro por segundo para quilômetro por hora vezes 3,6. De quilômetro por hora para metro por segundo, dividido por 3,6. Considerando, então, a velocidade, a variação da velocidade, a gente tem dois tipos de movimento, tá? O movimento progressivo e o movimento retrógrado, tá? Vocês também têm escrito isso no caderno, tá? Quando o movimento, aqui nós temos então um exemplo, tá? Vamos ver primeiro o movimento progressivo. Então, os dois carros saíram do ponto de origem, quilômetro 160. E aqui nós temos o desenho, ó, da seta que indica a trajetória. Então, tá escrito, ó, orientação da trajetória. Então, o veículo que vai a favor da trajetória, ele tem um movimento progressivo de 70 km por hora, tá? Com velocidade de 70 km por hora. O outro veículo, ele vai ter um movimento retrógrado de menos 70 km por hora. Por que retrógrado? Porque ele está indo ao sentido contrário da orientação da trajetória. Não significa, gente, que é esquerda e direita. Vocês sempre vão ter que olhar o desenho da linha da trajetória, ou vocês vão ter que ler da onde está indo para onde. Por exemplo, de Xaxim indo para Palmas, de Faxinal dos Guedes indo para 13 Etilhas, tá? Aqui tem outro exemplo para vocês, movimento progressivo. Então, movimento progressivo, aqui ó, nós temos uma moto que ela saiu do ponto de origem 0, e aí logo ela atingiu a velocidade dela de 30 km por hora. Então, essa velocidade inicial dela aqui de 30 km por hora. E ela foi percorrendo, ó, quilômetro 2, 30 km por hora, quilômetro 4, 30 km por hora. Me desculpem, gente, deixa eu só colocar aqui pra vocês a apresentação de novo. Isso é rapidinho, tá? Aqui. Então, o que vai acontecer? Aqui, então, ela tá indo no sentido da trajetória, ó. Aqui tá o sentido da estrada, tá? Do caminho, da trajetória. Então, como a moto está indo no sentido da trajetória, ela está tendo um movimento progressivo. Então, sua velocidade vai ser positiva. Por quê? Porque as distâncias estão variando positivamente. De 0 para 2, para 4, para 6, tá? Agora, imagine o seguinte. A moto agora, ó, ela está indo no sentido contrário da trajetória, o sentido contrário da estrada, tá? Então, ela vai ter uma velocidade negativa. Por quê? Porque ela estava no quilômetro 6, daí ela foi para o quilômetro 4, daí ela foi para o quilômetro 2, daí ela foi para o quilômetro 0. Então, ela está retornando, tá? Ela vai ter, então, uma velocidade de menos 30. Por quê? Porque o deslocamento dela está sendo no sentido contrário da trajetória. Como eu disse, não existe tempo negativo. O tempo sempre vai rodar positivamente, tá? Vai passar, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Não vai ir de 5 horas para 4. Não vai ir de 2 horas para 0, tá? Sempre vai a 0, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? E pode ser números quebrados também. Mas o deslocamento, sim. Quando ele é a favor, positivo.
da trajetória e quando ele é contra a trajetória negativa. Então, pessoal, essa é a nossa aula de hoje, tá? Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês, tá? Obrigada. E na próxima aula a gente vai fazer alguns exemplos práticos sobre a questão dos movimentos, tá? Abordando toda a parte conceitual e a parte de cálculos também. E aí a gente faz também uns exercícios, ok? Muito obrigada, bons estudos!